Sabe, essa semana eu e Bruna nós nos pegamos revisitando intencionalmente um princípio e isso foi muito legal. Nós há muitos anos a gente aprendeu algo na nossa caminhada e a gente de fato vem colocando isso em prática, né? E nós colhemos tantos frutos com isso e eu quero compartilhar um pouco de vocês o quanto esse princípio ele é poderoso. Ele não é fácil de ser cumprido. Isso requer uma humildade grande, humildade que eu digo de reconhecer as coisas, a nossa fraqueza, né? E ele realmente nos faz transportar de nível com maior rapidez e com menos dor, né? Eu quero abrir com vocês aqui e tratar sobre algo que é o princípio da repreensão ou da disciplina, né? Nós verdadeiramente temos que aprender a amar a repreensão, a amar a disciplina. E a disciplina, quando eu digo, eu não quero dizer sobre a disciplina, aquela assim, olha, todos os dias eu acordo tal hora, eu vou à academia, eu faço o meu treino, ou eu leio tantos capítulos de um livro por dia, eu trabalho tantas horas. Não é sobre essa disciplina que eu estou trazendo aqui, entende? Eu estou falando sobre a disciplina no que diz respeito à repreensão, a ser disciplinado por alguém, se submeter a alguém para que a gente possa ser disciplinado, corrigido, para que a gente possa ser ali, ter alguém para nos confrontar. E quanto isso é importante? Esse é o princípio da gente, se a gente aplica na nossa vida, que a gente vai crescer o mais rápido e com menos dor. E eu sou prova viva disso, eu apliquei esse princípio, aprendi na verdade há uns anos, né, e desde então eu venho colocando, e essa semana nós somos revisitados por esse princípio, né? Nós lemos num livro falando isso a respeito da gente amar a disciplina, né, amar ser corrigido, e verdadeiramente a gente quis, né, aplicar isso na nossa vida mais uma vez, só que de uma forma intencional, né? E acredito que para quem é casado, né, todos nós somos filhos, então já passamos por isso na nossa vida, mas para quem é casado vive mais com isso, né? Eu brinco com a Bruna e a gente sempre fala assim, eu falo pra ela, né, cara, você me repreende muito, muito. Lógico que ninguém gosta de ser repreendido, lógico que ninguém gosta dessa repreensão, dessa correção, né? Mas como eu disse aos casados, as casadas, sabe que o nosso cônjuge, ele é quem nos conhece melhor, ele é quem sabe dos nossos melhores qualidades, mas sabe também dos nossos piores defeitos. Então essa repreensão vinda de um cônjuge talvez seja um feedback mais sincero que você pode receber na vida, entende? Cara, às vezes numa roda de amigos ou no trabalho você é visto de uma maneira, agora dentro da sua casa, dentro do seu lar, é ali que verdadeiramente as pessoas vão te conhecer. Então escutar a repreensão de uma dessas pessoas de dentro da sua casa, ou seja, pai, mãe, um irmão ou até mesmo seu cônjuge, o quanto isso é importante. É você saber aceitar, ouvir e além disso você amar essa repreensão. Esse é o caminho para que você possa alcançar mais sucesso e mais rápido, entende? Enfim, não vou entrar em méritos da Bíblia aqui, mas a Bíblia é um manual, ela fala isso, existe um livro que fala sobre isso na Bíblia, né? Um livro de provérbios em determinado momento fala que a gente precisa saber amar nessa disciplina. Os Salmos fala também onde Davi ele diz que ele prefere cair na mão do Senhor, ser disciplinado pelo Senhor, né? E Deus, ele de fato, quem ele ama, ele disciplina, ou seja, ele corrige. E nós passamos por um episódio essa semana onde eu e Bruna a gente entendeu algo. E a gente falou assim, cara, numa dessas discussões nossas de vida, a gente falou, discussões que eu digo assim, de reflexões de vida, nós pensamos, cara, a gente já chegou até aqui, a gente já construiu algo, a gente já caminhou por uma trilha, um caminho onde a gente já tem resultados, e bons resultados. Só que, Bruna, a gente não consegue mais, a gente precisa reconhecer isso, que sozinho, com as nossas ferramentas, com o que nos trouxe até aqui, a gente não vai conseguir avançar. Tudo isso, a nossa experiência, as nossas ferramentas, o nosso conhecimento, obviamente a mão de Deus, ela nos trouxe até aqui. E essas foram ferramentas usadas para até esse momento. Daqui para frente, a gente precisa
de mais conhecimento, de mais bagagem, de mais experiência. As nossas ferramentas para aquela estação passada não servem mais para essa estação de agora. A gente verdadeiramente precisa buscar ajuda. Entre parênteses, essa ajuda é o quê? Cara, é o confronto, é a repreensão, é buscar alguém ou algum meio de falar, cara, eu te dou essa autoridade para que você possa falar, me aconselhar, para que você possa me direcionar, me orientar, me disciplinar, entende? Então, como que isso na prática é feito? O que nós fizemos? Eu vou compartilhar algo da minha vida, né, que nós fizemos agora. Nós, como eu disse, temos sucesso nos nossos negócios, a gente já construiu algo grande, mas para essa próxima estação a gente conseguiu entender de que nossas ferramentas não são mais necessárias. O que nós fizemos? Intencionalmente, nós fomos atrás de um grupo, né, eu não vou entrar em nomes exatos aqui, mas de um grupo onde existem grandes empresários de níveis mais baixos, de níveis iguais aos nossos e de níveis maiores do que o nosso. E a gente intencionalmente se expôs a esse conselho, se expôs a essas cadeiras para que a gente possa ter acesso a essas pessoas e realmente calçar o sapatinho da humildade e falar, cara, eu não consigo sozinho, eu preciso de ajuda. Fulano, você já conseguiu algo maior do que eu, né? Como que eu agora posso aprender com você? Se eu não sei o caminho, eu preciso ter a humildade de primeiro reconhecer isso e segundo, eu posso pedir ajuda para alguém que já chegou onde eu quero chegar. E isso por que eu falei lá no começo do vídeo que isso diz respeito à humildade. Quantas pessoas, quantas empresas, quantas situações ou relacionamentos, casamentos se perde porque a pessoa não tem a humildade de reconhecer que ela está em apuros. Ou reconhecer que ela não está em apuros, mas reconhecer que para um próximo nível ela precisa de uma ajuda a mais. E às vezes as pessoas perecem por causa disso. Tem empresas fechando porta porque a pessoa é orgulhosa e não consegue pedir ajuda. Não tem a habilidade para aquela próxima estação, mas também não consegue pedir ajuda. Porque acha como as pessoas vão me ver, como as pessoas vão olhar para mim, vão pensar que eu não estou dando conta, vão pensar que eu sou falho, mas na verdade essa é uma estratégia para que você possa crescer mais, entende? Quantos casamentos são perdidos porque as pessoas estão numa crise tremenda, mas estão com uma casca de que está tudo bem para a sociedade e cara, aí dentro de casa é só afundando, mas porque não consegue pedir uma ajuda para alguém de fora. Então, na prática, quando você elege alguém ou algum grupo, no meu caso, ou algumas pessoas, né, para que possa ocupar essa posição de ser o seu disciplinador, o seu orientador, e você se submete a essa autoridade, você está dando essa legalidade para que a pessoa possa, sim, de fato, na sua vida entrar e te instruir para um próximo nível. E quem são essas pessoas? Qual a forma exata de você procurar? Quem são essas pessoas? Pessoas que carregam autoridade sobre aquele determinado assunto. Autoridade sobre aquele determinado assunto. Vou citar um exemplo. Minha mãe, cara, acredito eu que seja a pessoa que mais me quer bem na vida. Amor de mãe, é diferente. Eu tenho certeza que ninguém nessa vida quer mais o meu bem do que a minha mãe. No sentido até um amor de mãe. Né? Lógico que a Bruna, minha esposa, nós nos amamos e queremos bem uns do outro, mais do que tudo, é lógico, mas eu digo assim, um amor de mãe é diferente. Agora, cara, quantos conselhos minha mãe já me deu empresariais, por exemplo? Né? Só que minha mãe não tem empresa. Minha mãe hoje ela não tem uma empresa para que ela possa me dar conselhos empresariais. Eu vou descartar esse conselho da minha mãe? Não, de forma alguma. Eu só vou saber filtrar e ter a maturidade de entender, cara, até que ponto que de fato ela tem essa legalidade para que ela possa me dar um conselho empresarial. Minha mãe me dá conselhos sobre outras coisas. Eu converso com a minha mãe sobre outros assuntos e acato de coração aberto várias coisas que ela me fala. Mas sobre situações empresariais, por exemplo, eu não escuto o conselho dela. Mas por que eu não escuto o conselho dela? Porque ela nunca construiu uma empresa. E ainda mais, nunca construiu uma empresa que obteve sucesso. Então, eu só dei um exemplo para que vocês entendam. Mais um exemplo. Por exemplo, estou com dificuldade no meu relacionamento, no meu casamento. E eu tenho um grande amigo, por exemplo, que eu amo muito. Mas, cara, esse cara é da minha mesma, um cara, gente, tudo. Só que esse cara, por exemplo, já separou 3 vezes. Já é o 3º casamento. Eu vou pedir conselho matrimonial para esse cara? Entende que não faz sentido?
ele continua sendo um amigo. A gente pode conversar sobre qualquer outra coisa, mas sobre casamento, eu não consigo pedir um conselho para quem já teve 3 casamentos fracassados, por exemplo. Entende? A gente não pode romantizar isso, a gente não pode ter a imaturidade na hora da gente nomear quem serão essas pessoas que a gente vai dar essa autoridade na nossa vida, entende? Então, quando a gente começa a aprender a amar a disciplina e a repreensão, eu não gosto tanto dessa palavra, mas de fato ela faz sentido aqui, a gente busca um atalho, a gente cria um atalho para que a gente possa crescer mais rápido, para que a gente possa ter menos dor na hora desse crescimento, entende? Então, para fechar o raciocínio, nós nos expomos a um grupo onde essas pessoas vão deliberadamente falar sobre nós, sobre as nossas empresas, vão dar a percepção delas, vão dar orientações, e são pessoas que a gente olha e a gente fala, cara, eu ainda não cheguei nesse nível, e essas pessoas elas já chegaram, então eu vou ouvir quem já fez. Eu vou ouvir quem já tem resultado nessa área, entende? Porque se eu quero chegar até lá, o meio mais inteligente e o meio mais fácil é eu fazer o quê? Escutar essas pessoas que já chegaram lá, entende? Então quando a gente começa a aplicar esse princípio na nossa vida e verdadeiramente amar a disciplina, amar a repreensão, a gente vai crescer mais rápido e as coisas na nossa vida vão acontecer de uma forma muito, mas muito mais acelerada do que a gente tentando nossas próprias estratégias sozinhos ou tentando com os nossos próprios recursos, né? Isso é o poder de um livro, por exemplo. A gente, eu particularmente, né, acredito que eu ainda tenho uma dificuldade, não tanto quanto antes, mas eu tinha uma dificuldade tremenda em ler livros, porque é um hábito, eu nunca tive esse hábito. Então, cara, o livro é algo tão poderoso, sabe? Você vai ver pessoas que demoraram décadas, anos, passando por experiências traumáticas, que às vezes perderam dinheiro, perderam família, perderam empresas, e elas conseguiram sair do outro lado. Então elas escreveram um livro te ensinando, olha, esse é o caminho, comigo foi assim e aconteceu isso, e agora isso aqui é a forma correta de agir. Olha que poderoso isso, aí você paga, sei lá, 50, 60, 70 reais em um livro que o cara às vezes perdeu milhões para poder passar por aquela experiência, e você tem aquilo na palma da sua mão. Ler um livro, por exemplo, não é a melhor, mas também é uma forma de ser disciplinado. Quando você está com o coração aberto e você é intencional em ler um livro, por exemplo, que vai te trazer um conteúdo, que vai te trazer uma bagagem, você está sendo disciplinado por aquele livro. Claro que o melhor cenário e o mais orientável é que você escolha alguém que seja autoridade naquela área, ou um grupo, no meu caso, como foi essa semana, que tenha autoridade nessa área, entende? Então eu quero deixar esse raciocínio com vocês aqui, né, para que você possa verdadeiramente iniciar esse princípio na sua vida. Então ame a disciplina, ame a repreensão. Ela vai te fazer crescer mais rápido e com menos dor. E eu sou prova viva disso. Então eu tô aqui compartilhando uma experiência de que não só ouvi falar, mas como eu vivo ela na íntegra, na minha vida, nos meus negócios, no meu casamento, na minha vida espiritual, né? Então a gente precisa aprender a se submeter a outras pessoas que nós liberadamente damos essa legalidade na nossa vida. Então se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal. Ele foi feito para poder te abençoar, ele foi feito para poder te levar uma mensagem, para que isso possa agregar na sua vida. Então compartilha, curta, se você puder se inscrever, vai nos ajudar ainda mais a entregar essa mensagem para outras pessoas. Até lá!